Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento Delano Campo Grande, ambientes personalizados que refletem o seu estilo de viver. Velutex, orgulho das nossas cores. E Leroy Merlin, a casa da sua casa. Bom dia, é ano novo e estamos aqui mais uma manhã de sábado, hoje 5 de janeiro. Eu sou Luciane Mamoré e nós estamos começando o primeiro Viva Casa CBN de 2019. Esse programa que fala sobre arquitetura, design, paisagismo e o mais importante, fala da paixão pela casa da gente. E você já sabe, o Viva Casa CBN reúne convidados para um bate-papo sobre tendência, novidades, sobre a relação que nós temos com o lugar onde moramos. E é uma parceria, O programa Viva Casa é uma parceria da CBN com a Casa Cor Mato Grosso do Sul. E neste programa de hoje, no quadro Sala de Estar, nós vamos fazer um balanço da Casa Cor 2018 e também vamos descobrir mais sobre o tema 2019 da mostra, o Planeta Casa. E para este bate-papo, eu convidei aqui para essa nossa conversa a diretora executiva da Casa Cor em Mato Grosso do Sul, Tatiana Ratier. E eu também conversei por telefone com a superintendente nacional da Casa Cor, a Lívia Pedreira. Para começar o nosso bate-papo aqui, vamos falar com a Tatiana. Bom dia, Tati. Bom dia, Lu. Bom dia, ouvintes aí da CBN. Um feliz ano novo para todo mundo. Estamos começando 2019. Pois é, primeira semana. Mas ainda a edição 2018 da Casa Cor tá fresquinha, né? Terminou há um mês. Isso. Que você... E o Planeta Casa vem num novo tema, mas 2018 já teve essa referência que foi a Casa Viva, né, Tati? Qual que foi a sua expectativa? Foi atendida? O que os profissionais trouxeram para essa mostra? Aproveitando aí esse clima de ano novo, de renovação, eu aproveito para dizer assim, cada vez mais é surpreendente a capacidade que os arquitetos, engenheiros, designers têm para reinventar por onde eles passam, né? A moradia, tanto o lar quanto a parte corporativa. Então o que a gente sentiu? Que Casa Cor é isso, é uma reunião de vários talentos onde eles sempre estão se reinventando. A mostra traz um tema como uma provocação, um caminho, né? Isso. Esse ano passado, na verdade, foi Casa Viva. E o nosso desafio foi fazer Casa Viva dentro de um espaço indoor que é do Shopping Bosque dos Ipês. Mas sabe que as pessoas, até eu que estava lá quase todos os dias, o visitante, ele saía com essa sensação que ele visitou uma casa de verdade. Porque eles são tão talentosos, esses profissionais, que eles usam de recursos tecnológicos, naturais, como as plantas, e trazem esse aconchego, essa casa viva para dentro dos espaços, mesmo que esses espaços não tenham janelas, por exemplo. Sempre, apesar do ambiente indoor, dava aquela sensação de amplitude, de ambiente natural, você achou? Com certeza, até a gente que está lá todo dia, às vezes esquecia. Que estava dentro de um shopping, Isso, né? até aconteceu um fato interessante, porque alguém pegou e foi lá ver o teto da varanda gourmet, que até era o Refúgio CBN, né? Aí falou, tem um material que traz a luz do sol, não sei o quê. E aí a pessoa falou, parece que é dia. Aí até a gente acompanhou a pessoa até o local e viu. É uma tecnologia que é usada como se fosse um material que ele é tensionável, né? E aí coloca uma lâmpada por trás, mas você jura que estava vendo a luz do dia. É sempre surpreendente o trabalho dos profissionais, assim, nunca se espera o que vai chegar? Eu acho que sim. Claro que cada um tem seu estilo, eles não mudam muito esse estilo, mas dentro do estilo de cada um, eles sempre surpreendem. E sobre o tema Planeta Casa 2019, agora um novo tema, eu conversei com a superintendente, com a Lívia Pedreira, por telefone. Vamos ouvir a conversa que eu tive com ela. Agora, vamos começar outra. Tati, como a Lívia falou, então o Planeta Casa vem uma evolução, né, a cada ano, focando nesse formato de morar e tal. 2019, quem somos nós na moradia? Você teria como arriscar
eu arrisco que a gente precisa ser mais afetivo. Então, é um dos pilares mesmo do tema, que é Planeta Casa, e eu acho que essa afetividade que começa no lar precisa ser espalhada para a comunidade, que é isso bem o que a Lívia falou, ela tem que vir de dentro para fora. Então, quando a gente fala de boas maneiras, de bons costumes, do politicamente correto, da ética, dentro da casa da gente tem que começar isso para haver um movimento de se espalhar. Reverberar para a sociedade como um todo. Com certeza, porque nós estamos acostumados a esperar que venha de fora para dentro, mas o nosso lar é um ninho, é onde começa tudo, é onde você cria seus filhos, é onde você é criado, é onde você convive, então é ali no aconchego do seu lar que tem que começar a afetividade para haver um movimento e se espalhar pelo bairro, pela cidade, pelo país, pelo planeta. Então esse é o desafio 2019 Casa Cor, né? Com certeza. Vamos ver o que vem por aí, né? E é interessante, Lu, que assim, a amostra ela tem uma série de eventos no Brasil durante o ano todo. Então quem é apaixonado por Casa Cor pode ficar ligado aí no site www.casacor.com.br e acompanhar essa agenda, porque acaba sendo um programa super gostoso. Eu vou para o Rio de Janeiro visitar o Cristo. Não, eu vou para o Rio de Janeiro visitar o Cristo, conhecer a Casa Cor, aí eu vou para Minas Gerais, aí eu vou para São Paulo, entendeu? É uma dica que fica de uma agenda super positiva. É um calendário nacional com muita informação, isso, né? Um passeio delicioso para toda a família. Então você que está indo viajar, procure a Casa Cor que está acontecendo aí no estado que você vai, porque você não vai se arrepender, é um programa maravilhoso. No estado e no país, né? Porque tem Peru, tem Estados Unidos, enfim, a Casa Cor tem em outros países também. Bom, gente, eu conversei, Tatiana, muito obrigada. Eu conversei com a diretora da Casa Cor aqui em Mato Grosso do Sul, Tatiana Ratier, e daqui a pouco a gente volta. Obrigada, Lu. Um beijo para cada um aí. Vamos fazer um intervalo, ouvir o Repórter CBN e já voltamos. Estamos voltando com o Viva Casa e falando um pouco sobre o novo tema da Casa Cor, o tema 2019. A Casa Cor edita mostras em todo o Brasil e, como a Lívia e a Tatiana estavam contando, ela provoca os profissionais a seguir um tema. E esse ano o Planeta Casa, como elas falaram. Mas agora nós vamos seguir também nesse tema e falar sobre biofilia. E para isso, vamos abrir o quadro Tendência em Foco. Nosso convidado de hoje no quadro Tendência em Foco é o biólogo paisagista Eduardo Gonçalves, para explicar, para contar para o ouvinte o que é esse termo biofilia. Eduardo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom, o termo biofilia o termo é relativamente novo, né? Na verdade surgiu essencialmente em 73, 74, pelo psicólogo criou esse termo para falar um pouquinho desse interesse que nós temos por coisas vivas. Mas se você pensar quando surgiu a biofilia, existe desde sempre, porque biofilia é gostar de estar em volta de coisas vivas. E nós sempre estivemos com jardins, animais, né? Todas essas coisas em volta da gente, né? Então isso, desde que o homem se entende, né? Por organização, né? De espaço, por convivência. Desde que o homem se fixou, e até antes, né? Nós andamos com cães há mais de 30 mil anos, né? Nós só somos civilizados há 10 mil. Ou seja, os cães já chegaram na nossa vida muito antes da gente morar numa casa fixa, nós já tínhamos os cães. Depois entraram, quando nós nos fixamos, entraram os gatos, as plantas, né, que a gente já vivia no meio delas, mas nós não plantávamos ainda esse material. A partir do momento que a gente aprendeu a plantar a primeira plantinha, ok, nós plantamos as plantas que serviam de alimento, mas na mesma hora nós aprendemos. Tem aquele plantio funcional, né, para o abastecimento, exatamente, mas tem o plantio do gosto, da beleza. E há quem diga que o plantio, ele até tenha surgido antes pelas plantas do interesse. Existem grupos hoje que não têm agricultura, mas que plantam as plantas que eles consideram interessantes plantas em volta de casa. Plantas de interesse, esse é o termo falado? Seria plantas de interesse. Aquilo que você, por algum motivo, você está atraído por aquilo, mas não sabe exatamente por quê. Não são plantas necessárias para a sobrevivência, mas algumas vezes são temperos, ou são plantas ornamentais, ou são plantas que têm até um significado religioso. Muitos grupos que não praticam agricultura cultivam esses materiais, o que é bem engraçado, né? Porque imagina um grupo que caça e coleta a sua comida todo dia, mas ele tem uma planta enfeitando do lado
da sua casinha, né? É algo impressionante isso. Impressionante. Né? Isso organizado, se colocou, você falou que o trabalho de um psicólogo, Sim, né? sim. Então mostra esse cuidado, essa mudança no comportamento das pessoas. Isso. O Eric Fromm falava, o nome do livro que ele colocou isso é A Natureza da Destrutividade Humana. Ele estava falando exatamente sobre o sentimento negativo das coisas, né? Como é que surge ele usa muito essa pessoa específica, como é que surge um Hitler, ou como é que surgem outras pessoas que nós consideramos assim exatamente o arquétipo da anti-humanidade. E quando ele apresenta essa destrutividade humana, ele apresenta o sentimento contrário, que é a biofilia. E a biofilia, é o mais comum. que é o que que bom, deveríamos, né? que bom, que é a nossa tendência principal. E ele até diz que que as pessoas psicologicamente, elas buscam construir, viver ao lado de coisas vivas, coisas que crescem, coisas que se desenvolvem. E muitas vezes ela busca o sentimento contrário, que é a destrutividade, por incapacidade de construir, de juntar. Então, quer dizer, essa biofilia seria meio que a face mais normal da humanidade, mas na falta disso as pessoas acabam tendendo ele até diz, né, que é uma coisa meio egoísta, né, um sentimento de destruir, já que eu não posso construir, eu vou destruir. Isso acontece, né, no nosso desenvolvimento, né, como humano, a gente passa por uma fase destrutiva, a gente passa por uma fase do não, né, uma fase de gostar de quebrar as coisas, e isso é normal na nossa espécie, mas acredita-se que a biofilia seja o sentimento que faz as coisas funcionarem, os grupos, as sociedades, porque afinal de contas construir é melhor do que destruir. E agora a natureza está mais dentro das casas, Eduardo? Olha, Porque assim, a gente às vezes morava na natureza, né? Tinha ela muito acessível. De repente a gente foi de muito verticalização, sim, tudo muito asfaltado. Era tudo muito mais fácil, a gente não precisava, exatamente o que você falou, a gente não precisava se esforçar muito para estar próximo à natureza, porque as pessoas tinham quintais, as pessoas moravam, a natureza já estava ali em volta desde sempre. Hoje... Então não tinha uma racionalidade pensando, eu preciso de... Agora já existe uma racionalização dessa necessidade. Hoje existe um mercado, assim, o mercado entendeu isso muito bem. Todo dia a gente tem novas lojas que mexem com toda essa ideia, né, que trabalham com plantas, animais domésticos, bem-estar, tudo isso junto, porque na verdade, à medida que nós nos afastamos da natureza, a gente não acredita o quanto isso faz falta na nossa vida. Eu costumo dizer que na nossa origem era muito importante para a nossa espécie reconhecer a natureza, reconhecer plantas, elas que dizem o que se pode comer, o que não pode, reconhecer a paisagem como um todo, né, olhar, olha aquilo, tanto que sempre a gente entendeu a paisagem, nós somos uma espécie que anda, né, então nós vamos parar em todos os continentes e vamos nos espalhando e reconhecendo os lugares, e é isso que nos faz adaptável. Só que à medida que nós não precisamos mais fazer nada disso, onde nós gastamos todo esse nosso instinto de ver paisagens e de observar a vida? Eu sempre brinco em duas coisas, em jardim e viajando. A gente viaja para fotografar a paisagem em outro lugar. Né? A gente viaja às vezes, sei lá, 10 mil quilômetros, gasta para conhecer outra paisagem, para conhecer diferente. Outro lago. A paisagem tem a mesma coisa, tem céu, tem chão, tem árvore, mas a gente quer ver uma paisagem diferente. E esse instinto na nossa vida íntima também se coloca dentro da nossa casa. Por incrível que pareça, as pessoas realmente têm uma tendência. Você pode olhar, eu sempre digo que o interessante para você ver o quanto essa parte é importante para as pessoas, é só você pensar. Teoricamente, uma pessoa que tem muito recurso, ela pode se dar o luxo de ter uma planta, um jardim, um cachorro, um gato, qualquer coisa. Mas se fosse algo fútil, uma pessoa que não tem muito recurso, ela não teria nada disso. E o que a gente vê é que às vezes tem uma casa extremamente humilde. Tem esse cuidado, uma casa extremamente humilde, mas na frente da pessoa às vezes não tem água encanada, não tem luz, não tem nada. Mas na frente da casa dela tem uma lata de tinta furada, com um belíssimo jardim, às vezes até muito bem cuidado. A pessoa não tem água encanada na própria casa, mas ela se dá ao luxo de pegar um copo d'água e jogar naquela planta todos os dias. Olha que interessante, né? A pessoa às vezes trabalha morador de rua e tem um cachorro. Né? Fala assim, meu Deus, ele não consegue alimentar um, como é que ele arruma outro para alimentar? Porque também. Isso faz parte do nosso, isso está no nosso Essa DNA. convivência é inerente hoje, o que está acontecendo à humanidade. É inerente à humanidade. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão fazendo isso de forma mais consciente, mais estruturada. Né? Então as pessoas, se elas se dão ao luxo, por exemplo, a gente teve isso na crise, agora que nós tivemos recentemente nos últimos anos, várias das questões, diminuiu-se viagem, diminuiu muita coisa. Você vê que as agências tiveram dificuldade. O mercado, por exemplo, um dos mercados de biofilia, que é o mercado PET, ele chegou a aumentar. Cresce, né? Ele chegou a aumentar no período da crise, que é incrível. Incrivelmente, números assombrosos. Exato. De grande, né? A Casa Coroa, em 2018, trabalhou com a Casa Viva, sim, né? Sim. Já é esse
esse conceito, essa provocação com os profissionais, né? Num ambiente indoor, né, que foi feito no shopping, mas todo mundo teve um olhar para trazer todo mundo, eu digo, todos os profissionais, a gente acabou vendo esse retrato, que é o que você... Isso é fantástico, porque nós estamos vivendo uma época onde a tecnologia tem nos permitido isso. Hoje a gente tem, por exemplo, as irrigações controladas, né? O jardim vertical, que é uma coisa que sempre existiu algum tipo de jardim vertical, mas hoje você pode comprar as unidades disso já preparadas. Eu estava comentando questão de iluminação. A iluminação sempre foi o limite dos jardins, porque onde não tem luz não tem jardim. Você pode levar água, mas levar luz é mais difícil. Hoje a gente tem tecnologia de iluminação. Você pode botar grama dentro da sua garagem. Claro que ainda isso fica vão caro, ficando né? as sofisticações todas, né? Mas com possibilidades, Eu né? costumo dizer que nós recentemente domesticamos a luz com a invenção do LED, porque a gente já tinha domesticado muita coisa na natureza, mas a luz ainda era selvagem. A gente tinha que esperar vir do céu e colocar. Então, assim, esse lugar não dá para plantar. Embaixo de uma escada, por exemplo, não dá para plantar. Não adianta, nada cresce naquele escuro. Hoje nós podemos trazer ali embaixo com uma iluminação. Hoje nós podemos trazer, teoricamente, eu posso colocar uma árvore. Claro que uma árvore não é a melhor escolha para colocar embaixo de uma escada. Claro. Mas eu posso plantar uma árvore embaixo de uma escada. Uma árvore que cresceria na rua. Por quê? Porque hoje eu tenho iluminação possibilidade de iluminar suficiente. Tanto que eu tenho... A coisa mais difícil de fazer iluminação, por exemplo, é imitar um recife tropical de corais. E o pessoal de aquário marinho, por exemplo, já hoje consegue. Já tem iluminação. Na semana passada, o programa pronta. da semana passada, a gente falou sobre iluminação e o Nasser Ibrahim, que teve aqui, Light Design, estava falando justamente isso. O tanto que cresce, o tanto que é rápido o desenvolvimento desse segmento e que o tanto que eles estão precisando trabalhar e aprender dia a dia com essa evolução. É muita coisa bacana acontecendo. E a sofisticação está chegando a um nível, na verdade, recentemente, acho que no ano passado, o Nobel de Física, se não me engano, foi para o inventor do LED azul. E o LED azul, o LED já é conhecido desde os anos 60, né? Aqueles equipamentos que dos anos 60, 70, sabe, sei lá. Mas a questão é que o LED azul, que é a capacidade de emitir um comprimento de onda interessante, é recente e permitiu, por exemplo, hoje você pode fazer uma fazenda dentro de um container. Já tem gente fazendo isso, né? Dentro do container, iluminado, você não usa terra, você usa vapor de água, as raízes ficam penduradas no ar e a planta iluminada por LED. Planta é água, terra e luz. Tá bom. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo, Eduardo. Vamos voltar a falar, o assunto não para. Estamos conversando sobre o Planeta Casa, que é o tema 2019 da Casa Cor, com o biólogo Eduardo Gonçalves. Estamos voltando então com o Viva Casa, um bate-papo super bacana. Estamos falando sobre o Planeta Casa, desafio entre os profissionais que vão participar da Casa Cor 2019 em todos os estados. É um tema nacional. E aqui comigo eu estou com o biólogo, paisagista Eduardo Gonçalves. O Eduardo foi responsável pelo paisagismo por vários anos, estava me contando, né, Eduardo, do Inhotim, que é aquele museu a céu aberto. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência pra gente, Eduardo. O Inhotim, assim, eu tenho, realmente a minha vida divide antes do Inhotim e depois do Inhotim, porque ao mesmo tempo que é uma coisa fantástica você trabalhar no lugar daquele, vocês não têm ideia o tamanho da encrenca que é aqui. Eu imagino. Inhotim, se o ouvinte que está nos ouvindo, que não sabe, é um museu realmente de arte contemporânea, ali em Minas Gerais, na cidade de Brumadinho, bem pertinho de Belo Horizonte, e tem jardins assinados por Burle Marx, por grandes paisagistas brasileiros. O Burle Marx ele orientou em alguns pontos, mas os jardins principais são do Luiz Carlos Orsini, Pedro Neri, eu passei por lá também. São os três paisagistas que passaram por mais tempo. Mas o Burle Marx esteve lá e ele também orientou algumas coisas iniciais. Mas na época os jardins ainda eram do Pedro Neri. Mas parece que a gente pisa no paraíso. Eu posso realmente dizer tem que outra energia aquele lugar. Eu já vi jardins em vários lugares do mundo e eu tenho certeza que o Inhotim é um dos jardins mais bonitos do mundo em vários aspectos, né? E que bom que eu pude contribuir, ou estragar, não sei exatamente, mas eu pude com certeza contribuiu, porque não tem nada eu estragado. Eu era o paisagista eu fui o paisagista mais novo do grupo, muito então eu bacana, estava ainda... Eduardo, 2019 a gente podia imaginar, sei lá, 40 anos, a 50, falar os anos 2000, que as pessoas iam morar em casas extremamente esterilizadas, né? Muito tecnológicas.
aquela figura da família Jetson, Eu sim, né? aí você usou o exemplo perfeito. E isso parece que não aconteceu, né? Apesar da tecnologia realmente estar muito presente, a biofilia, o planeta casa, que os profissionais da Casa Cor irão traduzir, muito provavelmente terá muita natureza. Eu adoro citar uma cena que foi escrita, né? Eu digo uma cena porque esse escritor ele me fazia pensar em cinema e em livro ao mesmo tempo. Foi o Carl Sagan, né? O grande cientista, o grande astrofísico Carl Sagan. E ele, no livro Contato, que é um livro que acabou virando um filme, né? Estrelado pela Jodie Foster aí dos anos 90, ele, num dos trechos do livro, ele é o personagem principal viajando de avião e vendo o quanto a gente mudou a superfície da Terra em plantações, cidades. E ele falou, olha, num planeta onde existe um povo muito mais inteligente que o nosso, né, se isso acontecer de existir esse planeta, será que o nível de inteligência se mostra pelo quanto ele mexeu na superfície da Terra, ou seja, o quanto você pode ver de construções, cidades e máquinas, ou será que quanto mais inteligente o povo, menos você vê isso? Ou seja, nós estamos mostrando que nós estamos partindo muito para a questão de, na Europa isso é muito forte, né, teto verde. Então, por que a gente faz um telhado de telha se esse telhado podia ser de vegetação? Né? Então talvez o futuro seja exatamente o contrário dos Jetsons. Né? Você olha em cima de uma cidade e você vai ver um verdão, talvez você não ache a cidade lá dentro e as pessoas estão lá vivendo freneticamente. A China recentemente construiu algumas cidades onde toda a estrutura arquitetônica é coberta de verde, é coberta de vegetação. Né? A França está muito à frente. O governo do Butão, que é um paísinho minúsculo ali da China, ali do ladinho da China. Ali, eles querem fazer índice de felicidade, né? O produto interno de felicidade, não o produto interno bruto, e proibiram o desmatamento de várias áreas, um pensamento totalmente diverso do que a gente pensa, pelo menos aqui no Brasil, no Ocidente como um todo. Isso é fantástico, porque costumo usar os Jetsons como exemplo, né? Eu falo assim, olha, tudo nos Jetsons é mais confortável que hoje, mas sinceramente, quando eu vejo aquelas casinhas, aqueles espacinhos de vidro, eu não tenho a menor vontade de morar naquele futuro, porque ele é extremamente estéril e hoje nós estamos partindo... E o futuro não é aqui, né? Não é. Eu acho que 2019 vai mostrar que os arquitetos e esse pessoal vai trazer natureza. Você aposta nisso? Eu acho que o mais importante dessa história é que, para mim, não existe tecnologia mais sofisticada que a vida. Então talvez a gente vai trabalhar com uma coisa viva que transmita o Wi-Fi, não com tudo coberto de antenas. Né? Então talvez o que eu estou querendo dizer é que a vida é a tecnologia mais sofisticada que nós conhecemos nesse planeta. Nada melhor do que colocá-los em todos os lugares. Eu sempre brinco que nós podemos inventar muitas coisas, mas nós não conseguimos construir um equipamento tão eficiente quanto uma árvore. Algo que busque água no lençol freático e jogue essa água na atmosfera, que é o que uma árvore geralmente faz, e ao mesmo tempo ela faz fotossíntese, ela captura gás carbônico, ela joga oxigênio, ela baixa a temperatura, ela sombreia, ela oferece alimento para a fauna, né, e para a gente inclusive, e ela ainda embeleza os lugares. Inventa um aparelho desse, quero ver. Então, na verdade... Esse arquiteto trabalhou bem, né? Trabalhou muito bem. E o que eu digo é isso, é que na verdade nós estamos aprendendo a colocar a vida em mais lugares. Né? Você pode inventar milhares de revestimentos, nada se equipara com o teto verde. Porque o teto verde ele não só não absorve o calor, como ele abaixa a temperatura do ambiente. Então, por que eu vou inventar uma tecnologia cara, complexa, difícil de montar, se eu posso simplesmente inventar uma tecnologia? Eu gosto da baixa tecnologia com inteligência. Né? Por exemplo, o teto verde, a parede verde, você já hoje tem formas de fazer isso, não é mais com altíssima tecnologia, com baixa tecnologia, mas inteligência. Né? Então você coloca uma parede que cresce, que alimenta, que resfria, que dá conforto acústico, que dá conforto térmico e cresce, né? E se você depende da planta que você usar, te dá frutos, te dá uma beleza, te dá um aspecto especial, te dá cor, te dá alegria, você consegue trabalhar com esse termo. A gente estava falando um pouco no bastidor, assim, que tem pessoas que têm facilidade, que é o teu caso, tem pessoas que têm dificuldade, que é o meu caso, né? Então, assim, parece complexo para quem não tem essa facilidade. Eu vou dizer que eu sou o melhor exemplo para dizer isso, né? Há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu escrevi um livro e que eu começo o livro dizendo assim, eu nunca gostei de plantas. E é verdade, porque na verdade as plantas para mim eram muito difíceis de entender. Então eu me sinto mais, por exemplo, eu sou mais solidário com as pessoas que não entendem muito bem do que as pessoas que entendem.
Porque as plantas são muito diferentes, né? E quando você entra É um universo imenso, né? e elas funcionam completamente diferente. Eu sempre digo que se você tentar imaginar o alienígena mais estranho que você já viu na vida, tenta imaginar o alienígena mais estranho que você já viu na ficção científica. Tem na fauna, né? Pensa. Esse alienígena ainda se parece mais com você do que uma planta. Porque pelo menos geralmente ele tem olho, tem boca, ele anda, ele tem uma inteligência similar. Pelo menos os da ficção científica, né? Então, até quando a gente tenta imaginar o alienígena mais louco, ele ainda é mais parecido com a gente que uma planta. Então, porque uma planta ela não tem boca, ela não tem cérebro, ela cresce, mas ela tem uma inteligência... Ela precisa ser alimentada, ela precisa ser hidratada, ela tem uma inteligência tem... matricial, mas ela não tem a capacidade que nós temos de fazer coisas mais simples, por exemplo, e ao mesmo tempo ela tem uma inteligência que você corta um pedacinho desse tamanho de uma planta e ela pode virar exatamente outra planta. Então, assim, as plantas são muito diferentes. Então, para entender como ela é, a primeira coisa que eu digo é melhor você tentar entender uma planta como se fosse uma máquina. Porque um carro é uma coisa estranha, mas todo mundo sabe que se você não bota gasolina, ele não anda. Se você não tem água na bateria, ele não anda. Se você não tem água no radiador, ele também não vai andar por muito tempo. Uma planta é exatamente isso. Você pode não saber nada que tem lá dentro dela, mas você tem que dar nutrientes, nesse caso, nutrientes do solo e nutrientes do ar e da água, né? Água, né? E luz. Se você entendeu o que você tem que oferecer e uma temperatura adequada de funcionamento, né? Se você deu essas condições, ela vai crescer. E as pessoas às vezes pensam, eu sempre brinco, né? Tem gente que bota música e conversa com as plantas, mas não fertiliza a planta. Fertilizar a planta, se você pudesse escolher deixar a planta votar... Começar pelo fisiológico e depois pro psicológico. Se a planta votasse, ela votaria e dizia, olha, você pode me fertilizar primeiro, depois você canta, depois você conversa comigo. Depois a gente pode até cantar. Depois a gente pode até cantar junto. Mas isso é uma coisa muito séria e que, na verdade, as pessoas, às vezes, elas não entendem uma planta como algo que tem necessidades. O que você acha que é o Planeta Casa esse ano? Eu acho que o Planeta Casa é exatamente... Hoje, nós viemos de um passado onde o mundo era o mundo, né? E a gente andava por todos os lugares e caçava e coletava e andava. Hoje, cada vez mais, nós estamos dentro de uma casa. Tudo para esse nosso universo. E a gente quer, mas a gente quer uma natureza, mas a gente quer uma natureza editada. A gente não quer a natureza com tudo de ruim junto. E a gente não quer, por exemplo, ninguém está afim de ver um tigre pulando atrás do sofá e te atacando. Então, na verdade, a gente edita essa natureza de uma maneira que satisfaça a gente. Então, nós temos nossos animais domésticos, crianças, amigos, tudo isso está no mesmo mundo e cada vez mais a gente traz para a nossa... Antigamente, tudo isso era rua. Hoje, a gente vive muito, a gente pede comida em casa, o cinema vem em casa, tudo vem em casa. Então, a casa, na verdade, é o nosso universo. Planeta. Tá jóia, Eduardo. Obrigada, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O programa Viva Casa CBN está chegando ao fim. E feliz 2019, primeiro desejo a você, ouvinte, um super luminoso, cheio de vida 2019. Eu te espero na próxima semana com novos convidados, mais assunto. Salve, até lá! Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento Delano Campo Grande. Ambientes personalizados que refletem o seu estilo de viver. Velutex, orgulho das nossas cores. E Leroy Merlin, a casa da sua casa.